Mais um Futebol Raiz e hoje a gente vai falar com o Carlos Azevedo, Carlinhos. Ele é auxiliar da preparação física da Portuguesa. Vai falar um pouco sobre a carreira dele, desde o início até o presente momento. Vai falar sobre a rotina também da preparação física e sobre esse trabalho que ele tem realizado e, claro, também sobre o futuro, aonde o Carlinhos espera chegar, o que ele pretende para o futuro da vida dele dentro do futebol. Carlinhos, muito obrigado por nos receber, nos atender aqui nessa entrevista. É isso, Arthur. É um prazer enorme estar falando com vocês. O agradecimento é meu, eu que agradeço pelo convite. E estou aqui para sanar todas as suas dúvidas, falar um pouquinho da minha vida, da minha carreira. E mais uma vez é um prazer. Muito obrigado. Vamos falar do início então. Você nasceu em que cidade? Onde você cresceu? Enfim. Então, Arthur, eu sou nascido em São Paulo, né? Mas só nascido mesmo, questão de hospital mesmo. Eu sou de Arujá. Nasci em São Paulo, mas minha vida inteira cresci em Arujá, né? A cidade aqui perto de Guarulhos. Sou daqui, resido aqui ainda. E até pela proximidade de tudo, não tenho muita ideia de sair daqui por enquanto. E você começou a jogar futebol na rua? Conta um pouco como foi o seu início na carreira de atleta. Então, Arthur, eu sou de uma geração que a gente perdeu um pouco esse futebol de rua já, né? Eu sou de uma geração que isso já se perdeu um pouco. Joguei, mas não como meu pai falava que jogava e esse pessoal mais velho. Mas joguei sim um pouco na minha rua, assim, com os amigos. Mas logo aos 7 anos que eu enchi o saco do meu pai, da minha mãe, eles me colocaram numa escolinha de futebol aqui de Arujá. E daí então nunca mais saí do futebol, tô até hoje sempre correndo atrás da bola e hoje numa outra função, mas sempre no futebol. Então você começou nessa escolinha, os primeiros passos da escolinha, até passar a atuar por um clube? Como é que foi? Então, Arthur, foi assim, ó, aos 7 anos eu entrei numa escolinha que era do São Caetano, aqui em Arujá que tinha, né? E aí eu não me recordo bem a minha idade, mas eu fiquei um tempo nessa escolinha e fui para uma outra unidade de São Caetano, que era numa cidade próxima aqui, né? E aos 10 anos, mais ou menos, eu fui pro Flamengo de Guarulhos. Sim. Fui pro Flamengo de Guarulhos, para a escolinha do Flamengo de Guarulhos, aos 10 anos. E aí, aos 10 anos, quando eu estava lá, o Flamengo de Guarulhos ia disputar o Sub-11 do Campeonato Paulista. E aí, nisso, eu fui selecionado da escolinha e comecei a participar do clube mesmo, do time Sub-11, para disputar o Campeonato Paulista. Aí, no Flamengo de Guarulhos, no Sub-11, eu tive um companheiro que ele jogava futsal no Corinthians. E ali ele me arranjou um teste, eu fui, e aí eu comecei a jogar futsal no Corinthians e jogava o campo no Flamengo de Guarulhos. E aí eu fiquei assim durante um tempo, até o Sub-15 eu fiquei assim. E aí no Sub-15 eu fui para AD Guarulhos, que era o rival do Flamengo, né? Era o rival do Flamengo, eu fui para AD Guarulhos por conta que o Flamengo não ia disputar o campeonato e tal, então eu fui pro AD Guarulhos. E aí no AD Guarulhos eu joguei uma partida boa. E aí um diretor do Corinthians acabou me levando pro campo também. E aí daí então eu fiquei só no campo, parei de jogar futsal e fiquei só no campo. Aí eu joguei Sub-15 no Corinthians e no meu primeiro ano de Sub-17, né? No meu primeiro ano de Sub-17, eu fui para o Grêmio de Porto Alegre. E aí eu fiquei um tempo lá no Grêmio de Porto Alegre. Aí depois eu acabei me lesionando, machuquei, tive uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo. E aí nisso eu recuperei e acabei voltando sendo emprestado para o Flamengo de Guarulhos. Acabei sendo emprestado para o Flamengo de Guarulhos, que na época tinha uma parceria com o Corinthians, né? Então acabei sendo emprestado e aí eu segui ali até o término de contrato. Cheguei a jogar no profissional do Flamengo, fui até ali. Até que chegou um certo momento assim que na minha autocrítica eu vi que jogando futebol eu estava meio longe da onde eu queria chegar.
né? Eu estava meio longe da onde eu queria chegar, assim, na minha autocrítica mesmo, em diversos aspectos. Eu até cheguei a rodar alguns clubes da Bezinha, do estado de São Paulo, né? Da quarta divisão de São Paulo. Cheguei, mas, assim, eu via muita coisa errada, assim, porque eu não compactuava com aquilo. E aquilo foi me desanimando cada vez mais. Em vez de me motivar a tentar buscar algo melhores, aquilo foi me desanimando. Eu já estudava na época, né? É importante dizer isso, que aqui minha família sempre me apoiou muito disso e nunca deixou eu deixar de estudar, então eu segui todos os passos da escola, já engajei na faculdade e assim foi. E aí, como eu já estudava, eu falei assim, não, eu acho que eu tenho mais projeção focando na área do estudo e indo daí do que propriamente jogando futebol, né? E aí as coisas foram se encaixando, aí eu parei de jogar futebol profissional, né? Eu brinco até hoje, mas parei de jogar futebol profissional. E aí, logo em seguida, eu estudando, apareceu a oportunidade de eu fazer um estágio na Portuguesa. E aí, eu fazendo um estágio na Portuguesa, as coisas foram se encaminhando, e graças a Deus eu estou lá até hoje, como auxiliar de preparação física hoje do profissional. Ainda dentro dessa história como atleta, nesse Corinthians, quando você atuava na base, você jogou com alguns jogadores que estão no profissional hoje? Sim, sim, Arthur, a minha geração é muito boa, né? Eu até brinco que eu fui o único que não virou, né? Eu brinco. Mas o meu time, a minha geração é a geração do Malcolm, que está no Zenit da Rússia, jogou no Barcelona, do Arana, que está no Atlético Mineiro, do Maicon, que está no Shakhtar Donetsk, que jogou no profissional no Corinthians. E você teve oportunidade já no profissional, logo cedo no Grêmio? Então, Arthur, logo quando eu cheguei no Grêmio, depois que passou esse período transitório, eu fiz uma competição muito boa com o Grêmio, uma competição que era a Copa da Federação Gaúcha, né? Eu fiz uma competição muito boa. Então, o que acontecia? Eu subia para treinar, com o pessoal que não jogou, né? Treino de não relacionados, às vezes treino, vamos supor, jogava na quarta, aí quem jogou mais de 45 minutos ganhava folga, e aí o pessoal do banco, aí eu subia para completar treino. Então, eu tive essas oportunidades. E eu até brinco que na época desse Grêmio, na época, o Renato Gaúcho deixava Elano e Zé Roberto no banco. Ele deixava Elano e Zé Roberto no banco. Então, pô, eu subia para treinar com esses caras, eu adorava, né? Para mim era sensacional. Então foi um período bem legal, assim, que eu guardo na minha memória sempre. E em qual posição que você jogava? Jogava de meia, Arthur. Jogava no meio. Jogava no meio, fazia uma lateral esquerda meia boca, assim, mas era meia. E a sua lesão foi jogando ou treinando? Fui treinando, Arthur. Foi num treino, é até engraçada a história, né? Eu tinha subido para treinar com sub-20. Eu já tinha treinado, aliás, eu tinha subido para completar um treino do profissional. Aí eu treinei com o profissional. E aí eu voltei para minha categoria. Aí na minha categoria eu treinei de novo. E aí o treinador me tirou. O treinador me tirou. Aí a gente estava de fora, era um treino coletivo. Ele começou a voltar os meninos que estavam de fora. Aí eu peguei e pedi para ele, falei assim, poxa, professor, deixa eu voltar. Aí ele falou, caramba, você já treinou lá, treinou aqui, vai descansar. Eu falei, professor, deixa só mais um pouquinho, deixa eu voltar. Ele falou, dá para você voltar, então volta na lateral esquerda. Eu falei, tá bom. Nessa volta, faltando acho que uns 5 minutos para terminar o treino, eu acabei me lesionando, eu tive essa lesão no joelho. Foi uma dividida ou você se machucou Foi, sozinho? foi dividida, Arthur. Foi com contato. Não guardo rancor de ninguém, não foi maldade e tal, mas foi uma dividida, uma disputa de bola assim boba. Aí eu acabei rompendo o ligamento do joelho. Vamos falar então agora da outra parte, né? A partir do momento em que você decidiu parar de jogar e deixar a carreira como atleta profissional. Você estudava educação física já? Conseguia levar essa vida dupla, digamos assim? Já, Arthur, como eu te falei, né? Logo quando eu saí da escola, eu já prestei vestibular e comecei a estudar. Eu digo, pô, e agradeço muito meus professores da faculdade, que eles me ajudaram muito nisso.
principalmente com essa questão de jogo, né? Porque, assim, eu tinha, principalmente de sexta-feira, quase que eu não ia nas aulas. Quase que eu não ia nas aulas, porque tinha concentração, aí, tipo, voltava à tarde, tinha treinador que não deixava, tinha alguns que deixavam, não, pode ir para aula e voltar. Tinha outros que não, então, assim, eu tive... Só que sempre eu falando a verdade pro professor, né? E depois levava as coisas, tudo. Mas, assim, tive muita ajuda de professor, falando assim, olha, você não vai assistir aula, mas depois pega, tal, o que eu puder te ajudar, pode tirar dúvida, ó, me pergunta pelo celular ou por onde for. E aí eu fui levando assim, até o momento que eu parei, aí realmente eu foquei de verdade, eu foquei de verdade no estudo. Educação física. Educação física, Arthur. E como é que surgiu o convite para trabalhar na Portuguesa, para fazer o estágio? Arthur, é uma história legal também. O que acontece, Arthur? Aqui minha família, eles têm um escritório em Arujá, né? A gente tem um escritório em Arujá. E aí o que acontece? Quando surgiu essa questão que começa a parte de estágio, né? Que precisa ser feito na faculdade, Uhum. o prefeito de Arujá, ele é médico da Portuguesa. Ele é médico da Portuguesa e é amigo pessoal nosso, né? Ele cuidou do meu avô, tá? Ele é amigo pessoal nosso. Aí o que acontece? Quando eu precisei disso, eu peguei e falei, pô, doutor, você não consegue um estágio para mim na Portuguesa? Aí ele falou, pô, claro que eu consigo, eu só não consigo que seja remunerado. Eu falei, não, doutor, para mim, eu preciso ganhar experiência e para mim fazer um estágio na área de futebol, para mim seria sensacional. Ele, não, consigo. Aí ele ligou para o diretor da Portuguesa, e aí o diretor falou, não, eu consigo sim, pô, vem que ele faz o estágio aqui, ele começa na base e tal, pode vir que eu consigo. E aí, Arthur, nesse intermédio dessa ligação até eu começar, que aí eu fiquei esperando para ele me falar o dia que eu ia me apresentar para começar, um diretor da Portuguesa que eu não sabia que ele estava na Portuguesa ainda, que tentou, quando eu jogava, me levar para lá, já tinha gerado, mas na época não deu certo, tá? Uhum. Ele foi no escritório para a gente fazer um trabalho para ele. Aí eu falei assim, pô, André, você tá na Portuguesa ainda? Ele falou assim, tô, pô, eu sou o vice de futebol da Portuguesa hoje. Sou o vice de futebol da Portuguesa. Eu falei, poxa, André, eu falei com o Zé, tal, se eu precisar, você não consegue me ajudar? Se ele não conseguir lá no estádio, já tinha falado com ele, mas você não consegue? Ele falou, pô, claro que eu consigo, tal. Se eu não conseguir, ele até brincou, né? Se eu não conseguir. Aí o que aconteceu, Arthur? O doutor, que é o prefeito de Arujá, ele tinha conseguido um estágio para mim na base, né? Na base. E aí, quando eu fui começar o estágio, o André, que era o vice de futebol, falou assim, não, você não vai para a base, não. Você vai para o profissional. Pô, e aí para mim foi sensacional. O preparador físico da época era o José Roberto Portela, não sei se você conhece, que na nossa área é uma unanimidade, tá entre os melhores do Brasil aí, da história de revolução da preparação física. E aí, poxa, quando eu cheguei lá, foi uma pessoa sensacional. Até hoje, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu falo com ele. E tenho muito a agradecer ele, é uma pessoa assim, sensacional. Poxa, aí desde do dia ele me acolheu, tudo que eu precisei ele me ensinou, conversava comigo. E aí fui seguindo por aí e hoje eu sou um auxiliar de preparação física da Portuguesa efetivado lá, tudo certinho. Quando começou? Eu comecei dia 26 de fevereiro de 2019. A Portuguesa, eu lembro como se fosse hoje, a Portuguesa tinha acabado de demitir o treinador, e aí ia vir o Paulo Roberto foi ver o jogo no Canindé e desistiu do time, falou que não ia assumir mais. E aí veio o Vica, né, aí eu me apresentei no dia que o Vica se apresentou, foi dia 26 de fevereiro de 2019. E aí dali a gente fez uma campanha assim que a Portuguesa era lanterna, a gente conseguiu salvar. No último jogo a gente dependia só de nós para classificar entre os 8. A gente acabou perdendo para o Santo André, que foi o campeão daquela edição, né? Que era o Fernando Marchiori, o treinador, que hoje é nosso treinador na Portuguesa. E aí foi ficando. Aí eu terminei essa 2,
Aí depois eu voltei, fiz a Copa Paulista no começo do ano, que era o treinador era o Zé Maria, lateral, João Palmeiras, na Portuguesa. E aí agora eu tô na A2 fiz a A2 de novo, que começou com o Moacir Júnior, aí depois veio o Fernando Marchiori. E agora estamos preparando o time para a Copa Paulista também. Como é que foi esse período para você de ter que trabalhar com atletas profissionais? Você já conhecia alguns, chegou a jogar contra alguns na base, quando jovem? Para você, foi, de certa forma, você se sentiu intimidado? Como é que funciona isso para alguém que está começando? Você já é formado, né? Sim, sim, sou formado. Já acabou a faculdade. Tudo. Quantos anos você Já, tem? já. Quantos anos, Carlinhos? Tô com 23, fiz 23 dia 12 agora. Então, como é que é? Você se sentiu meio... Como é que é começar já com Arthur, o elenco profissional? então, Arthur, vou te falar uma coisa que eu nunca abri para ninguém, assim. Só, quem sabe, é só meus amigos e minha família, as pessoas mais próximas mesmo. O maior medo, Arthur, que eu tinha quando aconteceu esse negócio profissional, Uhum. era de eu pegar pessoas mais velhas que eu e, querendo ou não, mais experientes, e essas pessoas não terem um respeito comigo por eu ser mais jovem, por eu estar começando. Esse era o meu maior medo. Eu repassar alguma informação e ele não levar a sério, não respeitar. Era o meu maior medo que eu tinha, Arthur. Caso os jogadores. Sim, sim, dos jogadores. Dos jogadores. Vamos supor, eu dar um treino para uma pessoa que tinha, sei lá, 30 anos, já passou por um monte de clubes. Como que essa pessoa ia acatar o que eu estava passando para ela, né? Esse era o meu maior medo, assim, antes de começar. Mas, pô, Arthur, até hoje, velho, eu nunca tive nenhum problema com um jogador. Claro, Arthur, que eu sempre tento passar aquilo que realmente está correto. E eu tento provar que aquilo que eu estou falando para ele realmente dá certo, né? Então, eles também, claro, eles também têm esse respaldo e talvez seja por isso que eles confiem e me respeitam até hoje, né? Então, mas esse era o meu maior medo. Maior medo. Quando eu cheguei na Portuguesa, eu encontrei meninos assim que eu joguei junto, que estavam subindo da base assim que eu joguei junto. Até hoje eles estão lá. E foi muito legal isso. Eles até brincam comigo, pô, joguei com você e hoje você me dá ordem, né? Eles brincam comigo. E também teve jogador assim que, poxa, eu ia assistir o jogo do meu time, eu xingava na arquibancada, tô dando um exemplo, assim, né? Eu xingava na arquibancada, e hoje, pô, eu trabalho com o cara, entendeu? Então, isso pô, muito legal. Mas, assim, no começo eu tinha muito esse medo, assim, quando antes de começar, eu falei, pô, como é que será que vai ser isso? Mas graças a Deus, todos os jogadores, eu peguei jogador desde, bom, tem um puta gabarito, tem jogador que não tem tudo isso. Mas graças a Deus nunca tive problema com nenhum. Graças a Deus nunca tive esse problema. E como um auxiliar na preparação física lida primeiro com o titular, é o Hamilton Faria, portuguesa hoje, Isso, isso. a relação com ele, que é o titular, digamos assim, né? O principal Uhum. da preparação física, e como é que é a sua relação com o treinador? No caso, o Fernando Marchiori. Como é que funciona essa dinâmica? Então, Arthur, eu falo assim que a gente, no meu cargo, auxiliar de preparação física, a gente tem que se adaptar rápido, né? Porque vou dizer, todos os preparadores físicos que eu trabalhei junto, todos tinham uma forma de agir, tinham uma forma de trabalhar, né? Então, cada um tem seu jeito, que é normal. Então, a gente tem que se adaptar rápido. Com o Hamilton, poxa, eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu falo assim que eu gosto muito do Hamilton, porque além de ele me dar respaldo para trabalhar, ele me dá liberdade. Né? Claro, nunca passando acima do comando dele, que o comando é dele, né? Sempre eu vou perguntando, professor, estava pensando em fazer isso aqui, ó, o que, que você acha? Poxa, Carlinhos, eu acho legal, manda bala, vamos embora. Carlinhos, ó, acho que pode mudar isso aqui, ó, acrescenta isso aqui, ó, tira isso aqui. Pô, beleza, professor, mas ele nunca tira a minha liberdade de trabalho. Isso é muito legal, ele me dá essa autoridade, essa confiança, sabe? Então, essa relação que eu tenho com o Hamilton é sensacional, é muito legal. E até com os jogadores, né? Porque assim, quando eles veem que tem essa confiança, Arthur, fica até mais fácil de trabalhar com eles, né? Porque eles falam, pô, realmente ele tem a confiança lá, então vamos fazer direitinho, vamos seguir o que ele tá falando.
Então, graças a Deus, eu tenho essa liberdade, tenho essa confiança dele. Então, pô, minha relação com ele, eu não tenho o que reclamar. Agradeço demais, pô, me ajuda muito, me ensina muito. O que eu preciso dele, ele tá sempre ali. Então, minha relação com ele é muito boa. E com o Fernando, né? Com o Fernando Marchiori, eu falo que o Fernando, assim, de todos os treinadores que eu peguei na Portuguesa, é o que eu mais tenho proximidade, assim, né? Dele falar comigo, de eu ter liberdade de falar com ele. E não só comigo, o Arthur. O Fernando, para quem não conhece, é uma pessoa, assim, que, poxa, o que ele faz ali dentro da Portuguesa de agregar todo mundo, de dar oportunidade para todo mundo. Eu falo, pô, Arthur, eu sou jovem, eu ainda vou errar muito, assim como eu já errei com ele. E teve erros, assim, que o Fernando hoje a gente conversa, porra, ele tem uma liberdade comigo, e ele fala, tem erros que talvez seja com outro treinador, erros que eu tive, talvez outro treinador não tolerava, entendeu? E ele não, pô, ele veio e me chamou, Carlinhos, ó, é assim, assim, assado, ó, tá vendo isso que você me falou? Não aconteceu. Então toma cuidado por aqui, por aqui. Então, pô, eu tenho muito que agradecer ele. E se eu estou evoluindo, ele faz muita parte disso. Faz muita parte disso. A Portuguesa agora disputa a Copa Paulista, né? Que dá uma oportunidade para a Portuguesa voltar a disputar uma competição nacional, mas para isso a Portuguesa precisa conquistar o título, né? Os outros times também. E aí, conquistando o título, pode escolher ou a participar da quarta divisão, né? A Série D, ou participar da Copa do Brasil, né? Se, por exemplo, o time campeão escolhe a Série D, o vice fica com a Copa do Brasil. Então, é uma Perfeito. oportunidade de voltar a disputar uma competição nacional. Como é que tem sido a preparação? O grupo já foi definido, né? Com Nacional, Água Santa e Guarani. Então, Arthur, logo quando a gente teve esse revés contra o 15, né? Nós ficamos, acho que 2, 3 dias parados, sem, né, de treino. E depois a gente já voltou. Nós já voltamos a treinar, já voltamos a nos planejar, a tirar os prós, os contras e ver onde é que a gente tinha que consertar. E começamos o planejamento da Copa Paulista, né? A Portuguesa, como sempre, entra para brigar, para ser campeão e, lógico, o nosso objetivo é o título para voltar ao calendário nacional. E assim, a gente vê a grande oportunidade de no ano do centenário, depois dessa decepção da A2, a gente ter a oportunidade de novamente se tornar um ano feliz, um ano bom, né? Marcar esse ano do centenário com esse título. Estamos trabalhando muito forte, o trabalho está sendo muito bem feito, conseguimos equilibrar mais o time em peças que a gente, no nosso ver, precisava de reposição, né? Conseguimos equilibrar o time, fizemos contratações, tivemos mais tempo para recuperar jogadores, para jogadores que estavam com alguma defasagem, a gente arrumar isso, tanto na parte física quanto na parte técnica e tática. Então, você pode ter certeza que com o trabalho do professor Fernando e de todo o staff, de toda a comissão portuguesa, vem muito forte para essa Copa Paulista. Não vai ser fácil, Arthur. Não vai ser fácil, porque tem outros clubes com maior investimento que o nosso, que é importante saber disso, com maior investimento que o nosso, com uma base formada há mais tempo já. Mas a gente vai trabalhar muito e se Deus quiser, vai dar tudo certo. E você, pessoalmente, como é que você vê seu futuro? Você quer continuar dentro do futebol nessa parte da preparação física? Ou talvez, como já aconteceu, muita gente que trabalha com educação física, às vezes passa a ser treinador, né? Ou auxiliar do treinador diretamente. Então, como é que você vê o seu futuro? O que você pretende para você mesmo dentro do futebol, Carlinhos? Então, Arthur, hoje eu sou muito feliz, né, no que eu faço. Eu digo que eu acho que eu sou mais feliz fazendo o que eu faço do que propriamente jogando. E hoje, o que eu penso, Arthur, hoje o meu objetivo final, sim, é para ir para a parte técnica. Eu tenho essa vontade, né, de ir para a parte técnica. Mas eu não tenho pressa não, Arthur. E assim, o que eu penso é o seguinte,
eu tendo toda essa vivência, toda essa experiência que eu estou criando em outras áreas hoje na preparação física, eu acho que lá na frente, quando se for isso mesmo, eu virar um treinador, eu vou ter a vivência praticamente de todas as áreas. Então eu vou ser assim completo e vou saber quando uma pessoa me falar uma coisa se é realmente aquilo ou não. Uhum. Então eu penso em ser esse profissional assim bem preparado e conhecedor de todas as áreas. Mas hoje eu estou focado na preparação física, quero seguir ainda, né? Não fecho portas para nada. Eu digo que a minha vontade é essa, mas a gente não sabe os planos da nossa vida, os planos que Deus prepara para nós, né? Então, hoje eu sigo na preparação física, estou focado, gosto muito do que eu faço, mas lá na frente o meu desejo hoje é seguir para a parte técnica. Muito bem, eu agradeço ao Carlos Azevedo, auxiliar da preparação física na Portuguesa, no time profissional da Portuguesa, segue com o trabalho, portanto, de preparação da Portuguesa para a disputa da Copa Paulista, que vai começar no dia 4 de novembro, por causa da pandemia, houve toda a readequação do calendário, então a Copa Paulista vai ser mais curtinha, né? Então, no fim do ano já vai ter terminado. Então, a Portuguesa tem essa chance de, se for campeã ou se for vice, de voltar ao calendário para disputar uma competição nacional. Carlinhos, boa sorte para você nesse trabalho, boa sorte para a Portuguesa na Copa Paulista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Arthur. Obrigado. Conto com a torcida de vocês, conto com a torcida de todos os amantes aí da Portuguesa. Quero agradecer pela oportunidade, através do Dom, através de vocês. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de a gente expor um pouquinho do nosso dia a dia, contar um pouquinho da nossa vida. E espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado um pouquinho aí. E agradeço, mais uma vez agradeço pela oportunidade.